Que vergonha, cara. O futebol apresentado pelo Flamengo é uma vergonha, cara. Meu, eu tô com tanta raiva. O Corinthians tinha vencido 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Daí vai o Flamengo e ressuscita esse time morto do Corinthians. Time ruim. O Flamengo conseguiu ser pior do que o time ruim do Corinthians. Como que é possível, cara? Como que é possível um negócio desse? O Flamengo não cria nada, o Flamengo não finaliza, o Flamengo é só atrapalhada na nossa defesa, ou zaga ruim, ou sistema defensivo falho, ruim. Puxa vida, galera, que raiva desse jogo, que raiva desse jogo do Flamengo que não cria nada, cara. O Flamengo não tá jogando nada, nada. Perder para o Corinthians não dá, cara. É a mesma coisa de perder para o Vitória, é a mesma coisa de perder para o Atlético Goianiense, é a mesma coisa de perder para quem tá lá na zona de rebaixamento, cara, para o Cuiabá. É a mesma situação. Um futebol horrível do Flamengo, cara. Nem quero falar da confusão. Da confusão vou falar no final do vídeo. Eu separei aqui o pós-jogo do programa Sport Center para ver o que os comentaristas vão falar, porque olha, além da guerra que teve no final, né? Puxa vida. Vamos lá pro vídeo, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. O Sport Center não só está de volta, como está completo neste momento, com o Eugênio Leal, com o Zé Elias e com o Mário Marra e com a vitória do Corinthians 2-1 na Neoquímica Arena em cima do Flamengo. Vitória que pelo menos momentaneamente tira o Corinthians da zona do rebaixamento. Eugênio, Zé e Marra, boa noite, Eugênio. Vitória importantíssima que faz o corintiano respirar. É isso, boa noite, Bruno, companheiros, fãs do esporte. Vitória no dia do aniversário do Corinthians, né? 114 anos, uma linda festa antes da bola rolar e um time que se entregou ao máximo em campo durante o jogo. Sofreu uma baixa logo com 3 minutos, a lesão do Héctor Hernández, né? O atacante espanhol que foi contratado recentemente, entrou como titular e o Yuri Alberto no banco. E com a lesão, o Yuri entra no jogo com 5 minutos e se transforma num dos melhores jogadores da partida, né? Tendo participação em 2 gols. E o Corinthians, com muita disposição, muita garra, um ambiente muito favorável, conseguiu vencer um Flamengo que segue sem jogar bem. O Flamengo até empata o jogo, depois sofre o 2º gol, mas não vem jogando bem o Flamengo. Essa é uma questão, especialmente quando joga fora de casa. Foi uma jogadaça do Yuri Alberto no primeiro gol, não foi, Mário Marra? Foi. Para o Thales Magno marcar, depois tem um pênalti que o Pedro converte, empata o jogo para o Flamengo, a gente já vai ver os lances. E aí, no segundo tempo, o Ángel Romero marca e dá a vitória para o Corinthians. Acabado de entrar. Primeiramente, prazer, Bruno, estar com você, Zé, Eugênio, fã de esportes. A gente está revendo aí, está vendo aí, né, os melhores momentos. Ele é uma falha do Davi Luiz, né? E a partir daí o Yuri Alberto, sim, esse ponto aí é o Yuri Alberto, fazendo a jogada para o Thales Magno. A gente só vai saber se realmente virou uma página com o tempo, né? Uhum. A questão é que tem a vitória e logo na sequência a data FIFA. Aí você para, pelo menos vai passar o período de data FIFA tranquilo, né? Sim. Vai passar feliz, mas você interrompe uma sequência, né? Você passa a pensar em outras coisas. Eu acho que o importante é que somou 3 pontos. Algo muito difícil, apenas a 5ª vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É muito pouco. O time ainda precisa muito para de fato... Mais um gol de cabeça, cara. Mais um gol de aéreo, cara. Respirar aliviado no campeonato. E eu não costumo entrar nessa de acreditar em embalo. Eu acho que teve um momento em que ele foi... Não acho que o time não estivesse lutando, mas hoje funcionou. Hoje encaixou contra o Flamengo, que é curioso. O Flamengo é muito forte, mas ele não é um time brigador como outros mais fracos. Entende? Jogar contra o Flamengo te dá mais espaços que jogar com o Criciúma. Outro atacante, o Yuri. O Yuri, sim. E para o próximo jogo perdeu os 2. É verdade. Porque não tem o espanhol e não vai ter o Yuri que está expulso. Tem uma pausa, né? Agora a partida de volta só contra o Juventude na outra semana, mas é um período, então, onde talvez o Corinthians não consiga recuperar aí esses jogadores. A gente viu o lance ali onde o Martínez acaba fazendo a falta, certo? Com o braço, e aí o Pedro empata a partida e no segundo tempo o Romero faz o gol da vitória, Zé.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Mar. Boa noite, Eugênio. Muito tempo, a gente está conversando muito tempo, né? Que nós não fazíamos programas juntos. É um jogo bom, eu confesso que surpreendi com a malemolência, diria Pascoal, né, não vou dizer nhaca, não é isso, mas a tranquilidade que o Flamengo entrou para jogar esse jogo. Esse jogo e todos, né, cara? Só joga assim, dessa forma. A impressão que dava, não, hoje eu vou jogar, vou ganhar a hora que eu quiser, eu vou apertar um pouquinho, vou forçar um pouquinho, a hora que eu quiser eu vou tentar jogar. E não foi assim, como o Eugênio falou no começo, né, no destaque do Eugênio, o Corinthians entrou sabendo exatamente o que tinha que fazer. Vamos marcar uma linha de 5, 3 jogadores do meio campo, aí uma variação com o Garro e com o Hector, né, primeiro, depois o Yuri Alberto, e marcando, pressionando, não deixando o Flamengo jogar. E o Flamengo, pelo outro lado, tranquilo, dependendo exclusivamente do Gerson, já que não tinha o De La Cruz, não tinha a Arrascaeta, o Gerson era o cara que pensava o jogo. O Gerson estava em todas as partes do campo. Era impressionante, porque o Pulgar com o Léo Ortiz. O Pulgar é o cara que saiu um pouquinho mais, o Léo Ortiz não tem essa... Até porque não é volante, né? Não é o meio-campista, ele é zagueiro, então tinha dificuldade de fazer essa saída de bola, mas ao mesmo tempo o Flamengo tinha dificuldade de fazer a marcação no Garro. Porque o Garro, sem a bola, ele fazia esse atacante, né, para tentar dificultar a saída de bola, e quando o Corinthians tinha a bola, ele jogava nas costas dos volantes tranquilamente, ele conseguia fazer o desafogo, né, do Corinthians. E o Flamengo, eu acho que foi bem abaixo. A gente está conversando, né, o Eugênio, que é mais ou menos o que o Flamengo vem apresentando, né? Um Flamengo que joga 10 minutos, depois desaparece 20, depois volta a jogar 5 minutos, e aí depende muito da sua qualidade individual. E o Corinthians, eu acho que ele começa a ter uma nova cara. Começa, Zé? Eu acho assim... Bicho, que nova cara. O Corinthians é ruim pra caramba. Que nova cara, velho. É que o Flamengo ressuscita defunto. Que nova cara o Corinthians tem, cara? Um time ruim. Vai cair pra segunda divisão. O Flamengo que é frouxo. Nossa, que ódio, velho. Pela entrega, você consegue perceber, o jogador, o venezuelano, peço perdão o nome dele, o Martínez. Já é o segundo jogo, primeiro jogo, pegada, intensidade, corre o tempo todo, chega, porque o meio campo você tem que mostrar realmente que você está ali para os adversários entenderem que vai ter que jogar para poder passar por ali, né? Tem o Charles, que eu acho que o Charles não é o companheiro ideal, eu acho que o companheiro ideal aí vai para o Ramon entender como é que funciona, porque você tem um marcador, você tem que ter o cara que vai fazer essa saída de bola. O Charles não é isso, ele é mais de fazer a movimentação da equipe. E o Corinthians é o Garro, né? Hoje, se você olha assim, é o Garro. E o Thales Magno, eu acho que o Thales hoje, eu acho que ele foi sobrecarregado, porque ele voltou muito para fazer a marcação na linha de 3, né, no meio campo. Ele voltava para fazer essa marcação e fazer o balanço ali para poder fechar as linhas de passe do Flamengo. E o Corinthians entregou aquilo que todo mundo esperava, que é o que de fato é o Corinthians, né? Garra, determinação, corre até o final, a besteira que o Yuri Alberto fez no final do jogo, né? Eu acho que isso a gente vai comentar bastante, porque agora o Corinthians tem dificuldades no ataque, já tinha antes, agora vai ter mais ainda, mas acho que foi uma boa vitória do Corinthians no todo, entre os 90 minutos. Eu acho que o Corinthians, dentro da sua proposta, foi melhor que o Flamengo. E dá os parabéns ao Corinthians, né? São 114 anos. É verdade. É um clube que faz parte da minha história, né? Mas você passou quantos anos lá dentro, Zé? Dos 4 aos 19, 15. 15 anos. Agora, a Copa Sul-Americana à parte é uma vitória importante para o Corinthians. Mas só de você tocar no assunto Copa Sul-Americana... Ou Copa do Brasil, e Copa do também. Brasil, especialmente. Isso, Lembra da entrevista coletiva do Emiliano pós-jogo? Sim. Quando ele fala de prioridade do brasileiro e guerrear... Ele falou em guerra, né? Realmente, né? O time do Corinthians queria guerra, né, cara? No brasileiro, o guerreou. Muito, né, Marra? Muito. Não, e eu tava lembrando que antes na partida anterior... Estão pensando, o Corinthians está numa fase, o Flamengo num time bom, né, com um time de qualidade, não conseguiu jogar, não conseguiu colocar as digitais, vamos dizer assim, colocar o seu estilo de jogo dentro do Corinthians, dentro do jogo contra o Corinthians. Há méritos do Corinthians? Sim, mas o Flamengo pode jogar mais. A gente vê que o Flamengo teve mais posse, mas pouco entrou na área do Corinthians. Sim. Olha lá, 20 jogadas na área rival contra 12. O Corinthians trabalhou muito bem por isso que eu acho que, por exemplo, se invertesse, eu entraria com o meu ataque do Corinthians seria Garro, Thales Magno e Giovani. Porque o Giovani entrega... mais qualidade, eu não sei o Hector, que chegou agora, não sei a qualidade dele também. 3 não sei. minutos hoje? 3, né, Eugênio? Saiu? Também tava... Com 3 minutos ele já caiu.
Então, assim, eu colocaria o Giovani, porque o Giovani tem velocidade para puxar contra-ataque, ele tem uma boa técnica, finaliza bem, eu acho que ele finaliza até melhor do que o Yuri Alberto em relação a isso, ele dá mais opção, né? Aí você libera um pouco mais o Thales Magno, vamos dizer assim, e você faz esse, embora o Garro hoje jogou muito bem, mas você consegue fazer com esses dois volantes uma marcação e dá para o Garro um pouquinho mais de liberdade, fala para ele, ó, quando você perder a bola, vai para o lado direito. Fica ali, ou se posiciona, ou você fala com o Giovani para voltar, entendeu? Até porque o Corinthians não fazia marcação-pressão no Flamengo. O Corinthians voltava, né, para esperar. Então, se você vai esperar, você precisa ter velocidade. Quando o Ramon puxa o Thales Magno para trás para fazer a linha de 3, né, de marcação, porque ele tinha o Fernandes, tinha o Charles e tinha o Thales Magno, que fazia essa marcação junto com os 5 aqui. Né? Então, o Flamengo não conseguia jogar, mas pela morosidade, pela tranquilidade de poder jogar. Se acelera um pouquinho mais o ritmo, chegou um determinado momento, eu mostrei para você ali, ó, comecinho do segundo tempo, o Corinthians cansou, o Corinthians já não está mais fazendo uma boa recomposição. Primeira bola, tocaram para o Pedro com aquela esquerda ali, bateu sozinho no meio campo. Então, era dar ritmo, você movimenta o time adversário. Só que o Flamengo não conseguiu fazer isso. E o Corinthians fez exatamente o que entrou em campo para fazer. Eu vou me defender, vou sair no contra-ataque e vou jogar no erro do adversário. E foi muito bem, brigando em todas as divididas. A segunda bola está sempre ali próximo, um time aguerrido. E o Flamengo não conseguiu jogar. Mas isso é por conta da condição física do Flamengo? Daqui a pouco vai ter entrevista coletiva, a gente vai ouvir, o Tite tem falado muito sobre isso, as contusões têm falado muito sobre isso também. É a questão física que está impedindo o Flamengo de ser mais agressivo? Olha, Bruno, sim, eu não sei qual vai ser a resposta na coletiva. Eu vou te passar a impressão que eu tive vendo o jogo de hoje, especificamente. O Corinthians entrou lutando mais. O Corinthians entrou pronto a dividir com a trave. E o Flamengo menos. Será que o Flamengo já não tem mais interesse no brasileiro? Eu não acredito. Não acredito? Eu acho que o Flamengo pode ter entrado menos concentrado e acaba que você, para recuperar, para jogar... Se tivesse vencido hoje, vencendo o jogo atrasado com o Inter... Estaria na liderança. Não, estaria na liderança. Exato. Eu acho que nada justifica o Flamengo não pensar no Campeonato Brasileiro. E aí tem uma outra coisa, é aniversário do Corinthians. O Corinthians está mergulhado na zona de rebaixamento. O Corinthians está e vai voltar. Um cenário de... Na próxima rodada volta, vai pegar o Botafogo. O brasileiro, eu não posso cair. Sim. Então, eu acho que hoje foi uma declaração bem explícita. O Corinthians, se continuar desse jeito, né? Se continuar desse jeito, é difícil cair, porque vai lutar muito. Pode até cair, mas vai lutar bastante. E o Flamengo, para mim, competiu menos. Pode ser desgaste, pode ser falta de elenco, o elenco principal, muita gente machucada. Para mim, competiu menos. Porque mesmo com os desfalques, o time do Flamengo que entrou em campo é para pelo menos competir. Claro que sim. Você tem ali os dois zagueiros, o Fabrício, o Bruno e o Davi Luiz. Como é que o Davi Luiz não corta aquele lance ali? Varela de um lado, Ayrton Lucas do outro. Displicência. No meio de campo você tem o Eric e o Léo Ortiz. Aí você ainda tem na linha ali o Gerson... E o Alan no banco. O Alan no banco, mas estou pensando no time que entrou em campo, certo? O Gerson, o Luiz Araújo... De um lado. Bruno Henrique e Pedro. Um baita de um time, né? Opa, não é? Sim. Porque aquele lance do Davi Luiz, hein, Zé Elias? É para quem tá... O que é aquilo? É desatenção, é erro técnico? Para mim é displicência. Cara, muito parecido com o lance do Andréas Pereira, né, cara? Muito parecido. Não é idêntico, mas é parecido, cara. Falta de concentração. E outra, eu até brinquei, né, com você e eu falo aqui, não tem nenhum problema. Aquela história, e isso acontece com os jogadores. Você joga, você está acostumado a jogar e você vê determinados lances dos adversários. Né? A maioria dos jogadores estão acostumados a assistirem jogos do Corinthians, a assistirem o que o Yuri Alberto faz, as limitações, os problemas. Zé, eu vou te interromper rapidinho, a gente volta nesse lance. Cara, que vergonha, cara. É inaceitável perder para esse time ruim do Corinthians. Só isso que eu tenho para dizer. Que time sem vergonha que entrou em campo hoje, hein, cara? A atitude é sem vergonha. Eu estou querendo dizer que o desempenho foi sem vergonha. A vontade foi sem vergonha. Tirando o Gerson, cara. O Gerson joga muita bola, tá jogando muita bola, fez um jogaço. O Gerson tá carregando esse time nas costas. O Pedro fez o gol dele, o 32º da temporada. Parabéns também ao Pedro. Mas, cara, o time tá um catadão, cara. O time tá sem vergonha, cara. Poxa vida, velho. Perder pra esse time ruim do Corinthians, cara. O Corinthians tinha vencido
4 míseros jogos no Campeonato Brasileiro, venceu o 5º hoje. Em 25 rodadas, cara. Tá de sacanagem. O Flamengo não cria quase nada, cara. É só bola alçada na área. Poxa vida, viu? Eu nem quero falar de arbitragem, não quero falar da expulsão, das confusão, porque isso é um segundo plano, cara. Isso vem depois. O mais importante e o mais preocupante é o futebol que não está sendo apresentado ao Flamengo. Esse time do Flamengo aí tem condições de jogar muito mais e não tá jogando nada, cara. Nada, nada, nada. Poxa vida. Nossa, que decepção, cara. Você tem um potencial e você não chega nem na metade do seu potencial. É broxante, viu? É decepcionante. Eu tô revoltado, cara. Tô revoltado. Comentem aqui, pessoal, o que vocês acham desse jogo de hoje, cara. Do futebol apresentado pelo Flamengo hoje. Quero saber a opinião de vocês. Que jeito que vai ser campeão desse jeito, cara? Que jeito? Isso daí tira as esperanças do torcedor. Você vê um time desse jogando. Você é doido, cara. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.